podem se sentar. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. O pastor já me introduziu. Meu nome é Carlos Delgado. Eu sou americano. If I was able to do this in English, it'd be a little bit easier. O si pudiera hacer esto en español, fuese un poco más fácil. Mas o contexto aqui é diferente. Aqui em português. Então, como Paulo falou, que Deus seja louvado na minha debilidade. Então, o dia de hoje, eu estou confiando em Deus, que Ele me vai usar. Peço para os irmãos, tenham paciência com minha gramática, minha linguagem de português também. Escutemos o que Deus, o Espírito tem para cada um de nossas vidas no dia de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Quem que tem suas Bíblias? Levante suas Bíblias. Isso, uma igreja que vai ser abençoada porque tem suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 até versículo 9. Já temos? Diz então assim a palavra do Senhor: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízes que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os seus filhos dos seus filhos, temam a Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. E para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que todo lhes corra bem e vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos pais, seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal nas suas mãos. E elas serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É claro o mandamento que Deus tem para cada um de nós. Mas agora eu quero que você pense verdadeiramente, em sua mente, qual que é o anelo mais grande desta vida? Qual que são suas metas? Qual que é o propósito que você tem? Eu acho que muitas vezes a igreja está tão distraída com o que está acontecendo afora que esquece no propósito que cada um de nós temos. Qual então que são suas metas? Quer um bom trabalho, quer uma boa casa, quer um bom carro, quer uma melhor educação para seus filhos. Eu acho que cada um de nós temos, mas que mais? Que nesse sentido espiritual? Eu acho que muitas vezes nós esquecemos que também temos propósito em Deus. Temos propósito que Deus quer fazer em nossas vidas. Este verso, irmãos, é um verso muito importante. Agora, Deus revelou por meio de Moisés esta lei. É conhecido como o grande mandamento, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo o que a gente é a forma em que temos que amar a Deus. E muitas vezes entendemos isso. Nossa mente entendemos que nosso propósito, mas muitas vezes as nossas ações são completamente diferentes. Por que é isso? Eu acho que muitas vezes esquecemos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nós vivemos de dia a dia, correndo, conduzindo, fazendo tudo o mais rápido possível para tentar desfrutar. Mas em meio daquela corredeira também esquecemos passar tempo com Deus. Quanto tempo
a gente toma para ler a Bíblia? Quanto tempo tomamos para orar? Para meditar nas Escrituras, na palavra de Deus? Agora, este verso é muito importante. Moisés, ele está lembrando o povo de Israel estas leis. Lembra? É o livro de Deuteronômio, é o último livro que Moisés escreveu. Então, esse é o último, antes de morrer, o último livro que ele escreve, animando o povo a ser fiel a Deus em tudo. Porque ele conhece o que aconteceria se o povo vai para outro caminho. Agora, vamos a dar volta ao livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, versículo 6 em adelante. Livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro dos mais tristes da Bíblia, do Antigo Testamento. Deus havia revelado a Moisés que o povo tinha que fazer. Eles já tinham a lei. Moisés já havia explicado também. Eles tinham claro que Deus queria para eles fazer. Enquanto a conquista da terra, enquanto as suas vidas morais também. Só que algo triste acontece também. Dentro deste livro de Juízes, verdadeiramente é um ciclo. Conhece um ciclo? Vai ciclando, mas um ciclo que vai ficando mais ruim cada vez mais. Moisés foi um dos homens mais humildes que viveu. Ainda lendo a Bíblia, lendo a lei, fala sobre isso. Como é que Deus fala que Moisés foi um homem tão humilde que verdadeiramente amava o povo de Israel. Vez tras vez eles erravam, mas ele ainda aí orando, intercedendo por eles, sendo aquele mediador entre o povo e entre Deus. Então o amor dele para o povo era grande. Mas ele não ia viver para sempre, era um homem mortal. E depois tem outro líder que é Josué. Agora Josué, imaginem, líder tão bom, tão humilde, tão amante ao povo de Israel, e agora ele é o que tem que liderar o povo. O primeiro capítulo de Josué, leemos tantas vezes que Deus fala para ele, ser corajoso, porque o trabalho que ele ia fazer não ia ser fácil. E Josué fez um bom trabalho. Tiveram acontecimentos no livro de Josué também, mas dentro dele podemos ver como é que Deus abençoou o povo de Israel grandemente. Só que depois ele morre também. E agora, no livro dos Juízes, é onde nos encontramos um pouco. Fala assim o verso 6, Juízes capítulo 2, versículo 6, fala assim: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuir na terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Eles eram testemunho do que Deus havia feito dentro do povo. Vez tras vez, podemos ler como é de que Deus gloriosamente amava o povo. Muitas vezes, quando começa no ano, a gente tem um plano de fazer alguma coisa nova. Então falamos, eu vou ler a Bíblia todos os dias até terminar. Pegamos um plano, começamos com o livro de Gênesis. Depois de Gênesis, estamos em Éxodo, Levítico. Só que já chegamos ao livro de Levítico e ainda não estamos entendendo. Então, depois desistimos. Irmãos, é importante ler a lei de Deus. O que aconteceu não só com o livro de Êxodo, mas no livro de Números, Deuteronômio também. Para entender melhor o contexto de o que aconteceu enquanto os livros dos juízes. Podemos ver como é de que vez tras vez Deus era tão bom como o povo. Como era de que Moisés falava, Deus, perdona eles. Ele fazia, tá bom, eu vou perdoar. Assim. Mas depois também podemos ver como é de que morre Josué. Josué vai morrer agora, versículo 8. Josué, filho de Num,
servo do Senhor, morreu com uma idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Agora aqui é quando a coisa fica mais triste também. Morre o líder, morre aquele homem que era de Deus, que estava liderando o povo para ser fiel a Deus. E o que vai acontecer? Vamos ler, versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Tem muita pessoa aqui que é pai. Pai, você tem uma grande responsabilidade dentro da sua família. Mãe, você também. Tem pessoas aqui que têm netos. Já os filhos cresceram e têm netos. Os avós têm responsabilidade muito grande. Tem pessoas que ainda não têm filho. Escuta o conselho, porque isso também é muito importante. O povo tinha um pacto com Deus, que eles iam ser fiel a seu pacto, que Deus ia ser seu Deus, que eles iam seguir a lei de Deus em todo momento, em cada dia, em cada hora. Mas isso aconteceu o que acontece hoje em dia também. O povo esquece de Deus. A vida é tão rápida. Tem tanta coisa que fazer que o povo esquece verdadeiramente de ler a palavra de Deus, de ser guiados por Deus. Esquecemos que temos um propósito dentro da vontade de Deus. Essa é uma grande tristeza. Às vezes, quando eu falo com pessoas, falam de Brasil, falam de política. Política ruim aqui e tudo mais. O povo, a nova geração, por que é assim? Porque os pais nunca ensinaram seus filhos a amar a Deus. Acostumamos de que o pai só vai trabalhar, depois volta e a igreja é aquela que é responsável de ensinar. Não, isso é errado. A igreja é uma ajuda, é uma bênção, mas a instrução, a disciplina, o amor do filho é em nossas casas. Então, tristemente, versículo 10 nos deixa saber o que vai acontecer depois também. Morre Josué, morre aquela geração que havia visto fielmente a mão de Deus. Agora uma nova geração que nem sabia quem era, que não lembrava aquelas coisas que Deus havia feito nas suas vidas. Versículo 11. Deixaram o Senhor, servindo os balins. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os balins, deixando o Senhor de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. E seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e procuraram o Senhor a ira. Às vezes a gente pensa, não, Deus não vai ficar bravo comigo porque eu faço isso. É só um pecado pequeno. Se você estivesse aqui na escola dominical, a gente falou sobre o pecado. Como é que é feita? Verdadeiramente é um câncer dentro de cada um de nós que, se não é tratado, fica crescendo mais e mais. E a gente também pensa, não, mas o pecado é só para mim. Isso não é certo também. Afeta todo mundo. O pai que é alcoólico, o problema afeta a esposa. O problema afeta os filhos. O pai que está dito a pornografia, afeta a todo mundo também. O que acontece? Eu já não vejo minha esposa como a mulher de Deus, como a criação dele, agora sou um objeto. Aquele amor fica mais frio. Os filhos são espertos. Eles ficam olhando o que está acontecendo dentro da família também. Esse é só um exemplo. Mas temos mais sobre o que o pecado verdadeiramente faz na nossa vida. Por isso é que é tão importante, irmãos, ler a Bíblia, conhecer aquilo que Deus quer para cada um de nós, para saber qual ruta, qual caminho a gente tem que caminhar.
Não só o propósito domingo, porque tem muita pessoa que acha, não, domingo é um dia bom, mas a gente está dentro da igreja, é fácil ser cristão aqui. Todo mundo é cristão. Onde Deus quer que a gente seja um cristão é lá, fora destas 4 paredes. Não importa que tão cristão você seja aqui, o importante é que você seja cristiano lá. O amor de Deus, mostrando e compartilhando o evangelho. Isso é nossa motivação. O evangelho de Cristo. Sabendo que nós não podemos salvar. Mas o que aconteceu? Porque depois o livro de Juízes fica mais e mais ruim. Versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos ladrões, que os despejavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. Estavam em grande aperto. Então o Senhor suspiciou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram a seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andarão seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram todos eles. Deus é um Deus que tem ciúme daqueles que são deles. O povo de Deus é dele. Quando nós falamos que acreditamos que somos salvos por aquela obra de Jesus Cristo, a gente o que está fazendo é reconhecendo que nós não podemos, mas Ele é aquele que deu o seu Filho para nós. Agora é nele, irmãos, é que temos esperança. Às vezes pensamos, eu tinha que ir à igreja. Não, a gente pode ir para a igreja. A igreja é uma bênção. Mas ainda tem muita pessoa que separa a vida cristã, a vida do trabalho, a vida da escola, a vida da família. Jesus tem que ser o centro de tudo. Isso é algo que temos que lembrar mais frequentemente. Versículo 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com os juízes, livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa de que os afligiam e oprimiam. Podemos então entender o que está acontecendo. Deus tinha um pacto com o povo desobedece, os líderes que eram os mais melhores morrem, agora o povo está desamparado, mas Deus levanta juízes para ser aqueles líderes. Pensaria, então vai ficar bem. Temos juízes, temos homens, temos novos líderes. Vamos a ver agora Juízes 17, versículo 6. Aqui onde fica um pouco mais triste ainda a situação. Juízes 17, versículo 6. Este verdadeiramente é o resultado deste acontecimento. Versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Quizás pensemos, por que é ruim isso? É ruim isso porque Deus era o Deus. O povo tinha que seguir eles. O povo era submisso, tinha que ser submisso a Deus, mas agora cada um fazia como queria. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Acreditamos que tem muitas verdades. Dialogamos com pessoas, falamos com eles, temos conversa, às vezes conversas difíceis também. Mas para não ficar mais bravos uns com outros, falamos, então, essa é a sua verdade, eu tinha minha verdade também. Não, isso não existe.
É só uma verdade. Aquela verdade é de Jesus. Mas neste caso, o povo estava longe de Deus. Cada um fazia como queria. Quarta passada, o pastor Domingos falou sobre Ruth. Livro de Ruth. Por que havia escassez da comida? Por essa mesma razão. Porque o povo estava longe de Deus. Às vezes não conectamos todos juntos, mas vai. Nos tempos dos juízes, fala o primeiro versículo da Ruth. Tudo isso aconteceu por pecado, por aquela desobediência, por aquela falta de submissão que temos delante de nosso Deus. Então, o que Deus espera de nós? Que é isso que Deus espera de nós? Vamos abrir a Bíblia, agora dar volta. Salmo, capítulo 1. É um salmo muito conhecido. Eu acho que tem até irmãos aqui que sabem todo o capítulo por memória. Salmo capítulo 1. Fala assim, já temos? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantado junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os predicadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que então é importante, então, ler a palavra de Deus? Tem pessoas, irmãos, que verdadeiramente ignoram este mandamento, este salmo tão hermoso. Não, a Bíblia não é importante, fala. A Bíblia é a palavra de Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus, é importante saber então o que Deus espera de nós. E não é só para ter um conhecimento, porque aí também está errado. Não é só de conhecer, é de fazer. É de pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo. Quando vim para a igreja, quando vimos para a igreja, a gente tem que ter claro que nós vamos ir para a igreja não só para escutar, mas para aplicar tudo aquilo que estamos aprendendo dentro da igreja. Eu acho que tem pessoas que conhecem Bíblia tapa a tapa, mas que de sua vida? Como que se vê? Qual o seu caráter? Quais são suas ações? Como que falam? Pensam de outros antes de eles mesmos. Se a verdade é isso, então de nada serve. Tiago fala que aquele que não põe em prática o que a palavra diz é como aquele que mira no espelho e depois esquece. Jesus, nos evangelhos, também ele falou: abençoado é aquele que construi sua casa naquela roca, aquela pedra. Mas o que então Deus espera de nós? Ultimamente vamos abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Isso fala sobre nossa nova vida. Quando Deus abriu nossos olhos para ver nosso pecado e para ver sua justiça, cambia nossa vida para sempre. A gente já não vive
com temor, já não vive sem esperança, já não vive perguntando a si mesmo o que vai acontecer se eu morrer. Jesus morreu por nós, Ele foi aquele substituto por cada um de nós. Então fala assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que Paulo está falando aqui à igreja. Paulo está escrevendo uma igreja que nunca havia visitado. Mas ele havia ouvido muito sobre a igreja, os planos dele era ir lá. Eu vou para Roma. Então escreve esta carta, pedindo, rogando ao povo de Deus, à igreja, que misericórdia de Deus, peço que ofereça no seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Isso fala muito sobre o propósito. Qual que é o seu propósito? A que chamou Deus você para fazer? Está fazendo isso? Se não está fazendo, então o que está acontecendo? Para ser um cristão é uma pessoa que está submissa aos planos de Deus. Então não pode existir aquela contradição. Não pode existir um cristão que fala não. É cristão uno que é submisso a Deus, que está disposto a escutar aquele que Deus falou para ele, a que está disposto a cumprir aquela vontade de Deus na sua vida. Aqui Paulo, outra vez, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça no seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. Nossa vida, irmãos, é um louvor para Deus. Louvor não só quando cantamos, é uma forma de adoração. Quando a gente dá o que Deus já deu, é uma forma de adoração, mas nossas vidas, a forma que a gente é, deve ser uma adoração, um louvor a Deus também. Eu acho que muitas vezes o povo de Deus esquece isso. Deus chamou a nós, Deus nos resgatou para um propósito. Paulo aqui está escrevendo à igreja, rogando a eles, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Quando nós somos salvos, somos santos, somos santificados. Eu acho que muitos de nós não entendemos o que aquela palavra significa. Santificado é que é apartado. Já não está junto com aquele pecado, sino que vive uma vida sem pecado. Então, quando Paulo está falando assim, que fala, ofereça no corpo o seu sacrifício vivo santo, agradável a Deus. Não está dizendo que uma vida errada, uma vida cheia de pecado, isso não vai agradecer a Deus. Versículo 2. Segue falando sobre a santidade. O que é santidade então? É não vivam conforme os padrões deste mundo. O que este mundo nos fala? Quais são as filosofias deste mundo hoje em dia? Segue seu coração. Faz o que você quiser fazer. Busque sua felicidade. Olha como o evangelho verdadeiramente contradiz tudo isso. É contracultural. Fala em contra da cultura, fala para nós. Aqui fala que a gente é santo e não deve viver a forma do que o mundo vive. Fiz a pergunta, quais são nossas metas? Quais são nossos anhelos, nossos desejos que temos nesta vida? São parecidos a pessoas que estão fora daqui? Como cristão, nosso desejo, nosso anelo, nossa meta mais grande deveria ser como Cristo. Ser como Jesus. Isso é a meta de cada cristão. Ser como Jesus.
ser humilde, ser pessoas que mostram compaixão hacia outros, ser pessoas que estamos dispostos a dar a nossa vida por a verdade do Evangelho. Versículo 12, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra vez vamos a ler este verso. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, esse versículo 2 é um versículo muito poderoso. Paulo, novamente, não vivamos como o povo afora daqui. A cultura nos diz que a gente tem que viver. Quando um cristão é salvo, ocorre aquela renovação da mente. Por isso que falo, qual que são nossas metas, quais são nossos desejos. São mesmos que antes tínhamos, antes de conhecer a Cristo, agora são diferentes. Posso falar um pouco de mim, porque eu me conheço. Para mim, antes de conhecer, entender verdadeiramente o que era o Evangelho, ou qual foi aquela obra de Jesus, para mim tudo era dinheiro. Tinha que trabalhar, eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, eu quero tudo que era material, boa roupa. Mas verdadeiramente isso cambia, isso muda quando um se compromete com Deus. Agora não é isso. Agora, verdadeiramente, de servir a Deus, de ser usado por Ele, ainda em outro país, que linguagem que eu apenas posso falar também. Isso é o que traz gozo na minha vida. De entender que eu simplesmente sou outra ferramenta de Deus para anunciar aquela verdade dele. O que traz gozo na sua vida? As coisas materiais? Você quer um melhor trabalho? Você quer um melhor carro? Melhor roupa? Qual que é o seu desejo? O que traz mais gozo para você? Lembro uma vez, faz pouco tempo, tinha uma senhora, ela publicou no Facebook que ia alugar uma casa que ela tem. Ela gosta de ajudar muito a pastores. Então eu falei, eu estou no seminário, eu preciso de um tempo de descanso, então eu e a Cíntia fomos lá. Desfrutamos um tempo, os filhos ficaram com minha mãe, a gente desfrutou bastante, mas os próximos dias a gente tinha que levantar cedo, porque lá temos um dia, cada 3 meses, que se chama Dia de Gozo. Aquele dia de gozo é quando toda a igreja vai para a igreja cedo, sábado, para limpar. Dia de gozo. Eu lembro, eu estava trabalhando no Novo Jardim, picando grama, sacando toda a grama para deixar limpo. Eu senti mais gozo naquele tempo que eu senti em outros também. A gente podia falar, ontem a gente descansou, desfrutou. Eu desfrutei mesmo. Mas verdadeiramente servir a Deus é onde o gozo mais grande está. Tem muitas pessoas que acham isso estranho. Como que fala isso? Por que fala isso? A melhor coisa é ter mais dinheiro, ter melhor roupa. Se esse é seu pensamento, estou convencido que ainda não ha entendido verdadeiramente o Evangelho. Deus é que dá um novo propósito para cada uma das nossas vidas. O gozo mais grande que agora a pessoa, o cristão tem, é servindo a Deus, servindo a igreja.
mostrando aquele amor dele hacia outros. Outra vez, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que tenha uma ação também, tenha um resultado, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu acho que muitas pessoas não estão dispostas ainda a ser submissos a Deus. Eu acho que esse versículo 2 é muito difícil para eles. Possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, que Deus verdadeiramente obre em nossas vidas, em nossos corações, para entender o que significa verdadeiramente este texto. Falo uma vez mais. Qual é o seu desejo mais grande que você tem? Qual que é a meta mais grande que você tem? É carro? Trabalho? Educação dos filhos? A responsabilidade mais grande que a gente tem é de servir a Deus. De ser aqueles homens, aquelas mães, aquelas vós que onde queira que a gente está mostrando o amor de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude verdadeiramente a esquecer tudo aquilo que o mundo fala para nós. Que a cultura tenta falar para nosso coração. Não, você tem que ter isso, ter outro. Submissos a Deus é o mais agradável que um pode viver. Submissos a Deus é onde o gozo mais grande você vai achar. Sirvamos a Deus. Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais um dia, por este tempo, Senhor, qual podemos estudar Sua palavra. Eu peço, Pai, verdadeiramente que, Padre, o povo possa entender o que significa servir-te a Ti, Senhor. O que significa verdadeiramente amar a igreja. Ver a igreja como uma bênção e não como uma carga. Deus, tua vontade é perfeita, é boa e agradável, Senhor. E Pai, te damos graças porque a gente pode experimentar isso. Que estudemos tua palavra, Senhor, e podamos entender claramente, Senhor, que em Ti, Senhor, é onde há mais gozo, onde achamos o gozo mais grande que tem nesta vida. Podemos ver, Senhor, como os juízes não puderam salvar o povo. Podemos ver, Senhor, como os reis também erraram, Senhor. E, Padre, podemos ver, Senhor, como Jesus foi aquela resposta, aquele sacrifício perfeito, agradável, que morreu naquela cruz por nós, para que a gente possa ter aquela comunhão, aquele relacionamento em Ti. Obrigado, Senhor, porque agora somos justificados, podemos ir delante de Ti, Senhor, por a justiça de Jesus Cristo. Pai, obra nosso coração, a ler Tu palavra, a gozar-nos em Tu palavra, Senhor, Padre, e aproveitar aquele tempo contigo. Abençoa grandemente esta igreja, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo.